Olá, estudantes do nono ano! Neste vídeo vamos falar sobre Segunda Guerra Mundial, principalmente o uso de imagens de fontes históricas para auxiliar no estudo da Segunda Guerra Mundial. E as artes em geral, elas ajudam a explicar momentos históricos importantes, não seria diferente no caso da guerra. Então, muitos filmes, pinturas, fotografias, charges, desenhos, comunicações em geral, tornam mais acessível para a população e tornaram, no caso da Segunda Guerra Mundial, mais acessível o entendimento do que estava acontecendo na guerra. Aqui um destaque para você, uma cena do filme O Grande Ditador, de 1940, onde o Charlie Chaplin fala sobre os perigos de um governo ditatorial nesse cenário aí de guerra. Então as artes ajudam também a entender momentos históricos de guerra importantes. Além disso, a fotografia, ela pode reforçar uma ideia, pode dar ânimo ou pode fazer propaganda sobre algo específico. Fotografias também são um elemento importante, não só para o estudo da guerra, mas também durante a guerra para quem está envolvido aí na guerra. E você percebe mais ao lado esquerdo uma imagem de Benito Mussolini e Hitler marchando, uma ideia militar, e uma imagem mais ao centro da sua tela que mostra Adolf Hitler em frente à Torre Eiffel na França em 23 de junho de 1940, mostrando o seu poder. Ele havia derrotado a França. Então é uma imagem para dar ânimo aos alemães que estavam na guerra. A charge pode ser usada como meio de entretenimento, mas também para informar, fazer propaganda ou um incentivo. E aí você tem na tela uma charge feita pela União Soviética em 1942, contexto da Operação Barbarossa, ou seja, a invasão da Alemanha à União Soviética a partir de 1941, onde você percebe o Hitler estaria dando uma ordem para os seus soldados na neve, para que esses soldados marchassem para a morte. Eles se transformam em suásticas e depois em cruzes. Então a ideia é de dar um incentivo à população soviética para resistir ao avanço da Alemanha. Falando em avanço da Alemanha, avanços também em outras áreas. Você tem as mulheres participando, com uma participação muito efetiva na sociedade, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. Algo que já havia começado na Primeira Guerra Mundial se tornou maior na Segunda. As mulheres participaram, em geral, de vários setores da sociedade que antes eram dominados aí pelos homens. Muitas, inclusive, participando das Forças Armadas de seus países. Então você tem aí à direita uma imagem de um cartaz dos Estados Unidos falando sobre as mulheres que seriam soldados sem armas e a importância da participação delas na guerra. Ainda uma imagem do lado esquerdo da resistência francesa, civis que resistiram à invasão de seus países por exércitos inimigos e, claro, o uso da imagem para fazer propaganda dessas ideias para as outras pessoas. O uso também de mapas é importante. Analisar, compreender os mapas para entender uma guerra. E a Segunda Guerra Mundial, no caso específico, é importante. Então você tem sempre, aqui no caso, a Operação Barbarossa em 1941 e a invasão da Alemanha a partir da Polônia sobre a União Soviética, a linha defensiva montada pela União Soviética na Operação da Terra Arrasada. Importante para você entender os avanços, as defesas dos países durante uma guerra. Importante análise. E ainda, claro, os gibis, as revistas em quadrinhos, trazendo para o universo, muitas vezes infantil, do adolescente, o que estava acontecendo na guerra. Claro, com a visão de quem editou, do editor, do autor da revista em quadrinhos. E aí você tem na sua tela um exemplo da edição número 1 da revista do Capitão América, em março de 1941, onde o herói dos Estados Unidos, o Capitão América, vestido com a bandeira do país, estaria socando o grande inimigo, e aqui no caso, Adolf Hitler. Então a ideia de os Estados Unidos serem bonzinhos e estarem derrotando o vilão malvado, o Adolf Hitler, nesta capa da revista do Capitão América. Então você percebe que o uso de imagens, mapas, das artes em geral numa guerra facilitam, claro, o acesso das pessoas à informação do que está acontecendo nos campos de batalha aí na guerra. Neste vídeo nós falamos sobre Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!